Boa noite, bem-vindos a todos a mais um debrief em colaboração com a Bola TV. Primeiro que tudo, agradecer aos nossos patronos e patronas que apoiam o podcast. Se é a primeira vez que assistem ao nosso programa, podem aceder a patreon.com/vff1 e descobrir como se podem tornar patronos a partir de €1 por mês e, como diz aqui o Pedro Filipe, a manter as luzes acesas. Continuamos aqui ainda em modo off-season, mas antes disso só queria fazer uma ressalva que quem puder ajudar, Portugal continua a ser assolado pelo mau tempo, existem várias situações delicadas e pessoas que perderam tudo. Quem puder ajudar, que o faça, é mesmo a altura de sermos solidários, estarmos lá uns para os outros. E infelizmente nunca sabemos quando é que nos pode acontecer a nós e certamente gostaríamos, se alguma vez estivermos nessa posição, de poder contar com a solidariedade de todos os outros. Eu tenho comigo o Sérgio de Matos e o Pedro Filipe. Vamos começar sem mais demoras aqui no primeiro tema. Começamos então por umas declarações que Ayo Komatsu, o chefe de equipa da Haas, fez, em que faz uma avaliação bastante direta do desempenho de Esteban Ocon na temporada de 2025, admitindo publicamente que esperava mais do piloto francês. Ocon, recorde-se, chegou à equipa já com 10 anos de experiência na Fórmula 1, em muitas equipas da segunda metade do pelotão, e acabou por ser superado pelo rookie Oliver Behrman, tanto em pontos como em ritmo de qualificação. Algo que para muitos não era esperado. Esperava-se que Ocon, com a sua experiência, fosse ele o garante da consistência e dos melhores resultados da equipa Haas. Mas isso não foi o que aconteceu, e Komatsu revela também que parte do problema não é só do piloto, é 50-50. Houve uma parte que atribui a responsabilidade à equipa de não terem conseguido fazer o piloto ficar confortável com o carro. Fala-se muito na questão da travagem, que tem um impacto particularmente grave na qualificação. Ainda assim, o chefe de equipa reconheceu também que esperava uma adaptação mais rápida e resultados mais fortes por parte do piloto. Sem mais demoras, começo por ti, Sérgio. O facto do Behrman ter sido mais consistente mostra um talento extraordinário ou uma fragilidade do Ocon? Olha, para te ser muito honesto, e boa noite a todos, primeiro, ou a todos, onde e a que horas nos estejam a ver, não te sei dar uma resposta muito exata nisso. Acho que o Behrman era rookie, essa discussão que já tinha feito corridas antes, mas era um rookie, e o Ocon deveria ter sido o garante dos pontos da Haas, como referes. Mas não foi, foi inconsistente, houve uma falta de habituação ao carro, a questão dos travões, ou outras questões que ele fala na entrevista, que nunca saberemos se são bem verdade. Eu, de início, sabendo que ia haver mudança de regulamentos e como opera a equipa, ainda pensei que estivessem a usar o Ocon já para experimentar determinadas configurações ou outro tipo de situações no carro. Aparentemente não foi isso que aconteceu. E acho que o Ocon, de facto, mais do que mostrar ter sido sorte do Behrman ou a debilidade do Ocon, há ali um desalinhamento claro com a equipa, carros que têm os mesmos sistemas. Recordo a todos o que foi a epopeia do Lewis com os travões do carro, que penso que sejam partilhados com a equipa que lhes forneceu os motores. Portanto, é possível que haja aí uma relação, mas o Ocon já tem muitos anos disto e tem a obrigação de se adaptar mais facilmente. O rookie tem essa vantagem, como não traz vícios, talvez o tenha conseguido. Mas é surpreendente, especialmente numa altura em que um entra vindo da Academia Ferrari com o olho posto numa equipa de topo e o outro tem de garantir o lugar. Pedro Filipe, esta a questão inicial junto também. Achas que o Ocon continua a ser um piloto topo do meio do pelotão? Uma opção tentadora para as outras equipas depois daquilo que se passou na época passada? Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui convosco.
Eu acho que sim, continua a ser um piloto válido na Fórmula 1, continua a ser um piloto rápido, continua a ser um piloto que para mim ainda tem lugar na Fórmula 1, mas como alguns pilotos ao longo da sua carreira, pronto, os cartuchos estão a acabar, não é? Então, o carro não ajuda, obviamente, a AS não é propriamente uma equipa de ponta, tem algumas dificuldades, agora menos, se calhar, com o novo diretor, com o novo chefe de equipe, o Ayo Komatsu, que provou claramente que o que lá estava anterior era mais Netflix e muito barulho. Eu creio que lá está, eu acho que ele tem atenuantes, o Ocon tem atenuantes para os resultados que teve, ele foi batido a toda a linha, menos nos resultados das corridas, em que empata 12-12 com o Berman, com o piloto favorito do David Antunes. E eu creio que era expectável, não era expectável, mas estamos numa equipa que está em permanente, não dizer comoção, não está em comoção, mas também está a tentar gigatanhar-se para chegar mais acima. E então, atenção, o pelotão este ano, o meio do pelotão da Fórmula este ano, teve rijo, teve rijinho, aquilo, havia mudanças de fim de semana para fim de semana, nós nunca sabíamos bem quem é que ia ficar por cima, havia pistas mais favoráveis a uns, outras mais favoráveis a outro. O Berman destaca-se pela consistência e pelo quarto lugar que tem no México, quer dizer, só isso, bom, põe-o no mapa e acaba por, de alguma maneira, piorar a figura que o Ocon faz aqui. Agora, o Ocon, agora estou a parecer o Alexandre, eu até estou a ficar arrepiado porque parece que estou a ficar Alexandre Carneiro a defender o Ocon. É um piloto que não me gera uma simpatia particular, mas o talento está todo lá, não creio que seja mau piloto. Acho que não vai ter muitas mais oportunidades na Fórmula 1, sinceramente. Acho que há uma fornada de jovens pilotos que está prestes a, não digo a surgir já para o ano, mas, ou seja, ele não tem o talento suficiente para se manter eternamente, para se eternizar na Fórmula 1. Não é um piloto de testes por aí além, não é um piloto que qualifique especialmente bem, portanto não tem uma característica saliente para além da experiência de 10 anos que tu disseste e bem. Portanto, não sei o que é que vai ser da carreira dele. Eu o que gosto mais no Ocon é a origin story dele, quer dizer, de onde ele vem, não é? Das raízes humildes dele e o sacrifício que a família faz. Se nunca ninguém fez um filme sobre isto, acho que devia fazer, porque é um exemplo de que acaba por correr bem, não só pelo talento dele, mas pela resiliência e pelo sofrimento e pela determinação que aquela família teve em acreditar e investir naquela criança, que era uma criança, e depois, felizmente teve resultados. Mas depois, é uma história bonita, mas depois, bom, quer dizer, parece que o talento tem um fim, não é? Como o Lando Norris daqui há uns anos, o que é que te aconteceu? Teve um despiste numa qualificação qualquer, perguntar-lhe o que é que te aconteceu, o gajo, cheguei ao fim do talento, não é? O que é que aconteceu? Fiquei sem talento. Acontece, não é desprimor para ninguém. Acho que tem uma carreira bastante honrada na Fórmula 1. Vencedor, ganha uma corrida, não interessa como, nem quando, nem onde, ganha uma corrida. Não há muitos pilotos que possam dizer que ganharam corridas de Fórmula 1. São uma porcentagem muito pequena dos que participaram em grandes prémios. Mas lá está, acho que é o ano das decisões para o Ocon. Acho que a Haas também quer um bocadinho mais dele. Mas ter-me dado o Oliver Berman com aqueles dive bombs malucos, com aquelas qualificações que ninguém sabe como é que elas faz, e com algumas desistências, que ele desistiu 3 vezes, creio eu, teve 3 desistências, eu creio que estão bem servidos. Pouco, haverá a Fórmula E, haverá o EC, haverá, não sei, o Sérgio em off estava aqui a falar de uma atividade exterior à Fórmula 1 que teve com reboques, não sei. Isso tem a ver com a história de vida dele, obviamente, que é, como disseste, uma história bonita e de resistência, mas eu lembro-me de episódios dele, especialmente com colegas de equipa. Eu acho que o Ocon tem... O primeiro problema dele começa na pressão que sente dos problemas de equipa, e lembro-me quando ele encosta um determinado colega de equipa em Spa à parede, em que me saiu que podes tirar a pessoa do reboque, mas não podes tirar o reboque da pessoa. Isso saiu-me na altura, e acho que ele reage muito mal a isso. Eu acho que o problema do Ocon foi, nós passámos o ano passado todo aqui a falar das diferenças minúsculas de tempo, principalmente o Luís Tiago Martins era a pessoa que estava sempre a chamar a atenção para isso, e a qualificação era super importante se ele efetivamente tinha o problema que é referido pelo próprio chefe de equipa
com os travões que o prejudicava na qualificação, nós vimos que isso era muitas vezes a diferença. Foi a diferença, por exemplo, na Williams entre a primeira metade da época do Albon e a segunda. Na segunda, a qualificação dele começa a piorar, a do Sainz melhora e acaba por ser o Sainz a conseguir os melhores resultados. No entanto, só mesmo para concluir este tema, gostava de saber a vossa opinião se esperavam este tipo de declaração do diretor, do chefe de equipa, e se acham que é uma forma positiva de dar um puxãozinho de orelhas ao Ocon. Sérgio? Eu não me surpreendo, tendo em consideração os registros de muitos chefes de equipa, o do Komatsu até me parece bastante ponderado e faz de uma forma construtiva. Ele diz a verdade, esperava mais de uma pessoa que tem 10 anos de experiência, que se adaptasse mais depressa, dá ou tenta desculpar alguns pontos ou alguns momentos menos bons na época em que de facto ele é batido em toda a linha pelo colega de equipa que é rookie, mas acho que não houve, comparado com algumas coisas que já vimos de chefes de equipa, não há ali uma grande maldade ou um grande puxão de orelha, se calhar mais um abrir de olhos de tem de fazer melhor este ano, e acho que nisso todos concordamos que tem de fazer melhor, pelo menos em relação ao colega de equipa. Eu acho que eles também têm um problema, que é o Berman é piloto Ferrari, não sabemos o que é que se vai passar a nível dos dois pilotos da equipa da Ferrari na próxima época, e acho que isto também serve um pouco para extrair um bocadinho mais de tentar trabalhar com o Ocon, resolver esses problemas, e que ele acabe por ser o garante da equipa na temporada de 2026, para o ser também em 2027, porque muito provavelmente eles vão perder o segundo piloto que têm atualmente, mesmo não querendo com isto dizer que ele possa ir para a Ferrari, mas efetivamente o Berman colocou-se numa posição muito favorável, e se mantiver o mesmo tipo de performance para o mercado de pilotos. Não esquecer que há vários pilotos que acabam o contrato agora no final de 2026, nomeadamente o Nico Hülkenberg na Audi, e ele pode ser um piloto interessante para uma equipa como a Audi. Pedro, o que é que te parece então, em jeito final, as declarações do Ayao Komatsu? Achas que foi a forma correta de o fazer? Bom, eu concordo com o que vocês disseram, com o Sérgio e contigo. Não me surpreende, mas eu quando leio, não é quando ouço, quando leio reportagens ou artigos sobre esta pessoa, este piloto, o chefe de equipa, que fez estas declarações, eu temo sempre, nos dias que correm, eu sou um cínico e um cético praticante, portanto, eu pratico religiosamente, e sou ateu também, mas pratico estas três coisas religiosamente. Gostaram do jogo de palavras? Adorei. Mas, e confundo muitas vezes, eu leio o artigo sobre isto e depois ouço as declarações e peraí, mas o que a pessoa quis dizer não foi bem isto. Ou seja, são casos de pequena desinformação que na nossa vida não tem grande importância. Há outros casos bem piores com que nós lidamos diariamente. Mas eu gostava de ouvir o tom. O Ayao Komatsu habituou-nos a muito poucas palavras, mas a palavras muito inteligentes, a palavras bastante na hora certa, no sítio certo. É um piloto, perdão, é um chefe de equipa que eu aprendi a respeitar. Portanto, não era só aquela figura oriental que fazia de sidekick daquele senhor austríaco muito barulhento, mas tornou-se um tipo bastante ponderado e que pôs a Haas finalmente a dar resultados, ainda que não sejam aqueles que o Ginás queria. Eu gostava de ter ouvido as declarações. Portanto, eu li-as, não me pareceram, como o Sérgio diz, nada de outro mundo. Constatou o óbvio, né, que os pneus são pretos e as rodas são redondas, mas gostava de ter ouvido, porque às vezes o tom com que se diz as coisas, a pergunta que é feita também é importante para saber porque é que ele deu aquela declaração. Foi uma resposta, foi no meio de uma conversa, qual é o contexto? Isso para mim importa, começa a importar cada vez mais. Porquê? Porque as coisas são truncadas. Cada vez mais nós ouvimos, e no nosso dia-a-dia, nas coisas que verdadeiramente importam na vida, ouvimos notícias que são truncadas, que não foi bem assim. E na Fórmula 1 eu começo a aparecer isto também, e a mim chateia-me só, não me faz ir para a rua manifestar-me, antes pelo contrário, mas chateia-me, irrita-me, como não está cá o Vasco, a quem a gente manda um abraço, creio eu, a todos, chateia-me, irrita-me, não gosto, acho que
prefiro que as coisas sejam como são. Mas não, acho que ele fez bem em ter dado porque acredito que internamente as relações sejam boas. Não estou a ver o Ayuko Komatsu a incompatibilizar-se com ninguém. É um homem que vem de uma cultura diferente da nossa, diferente da cultura europeia, mas que os valores são importantes, e eu acho que esta frontalidade se calhar fazia falta, não é? Se calhar fazia falta em mais chefes de equipa. Exatamente. Partilho da tua opinião em relação à dificuldade que nós temos muitas vezes, mesmo quando estamos a preparar aqui o debrief, não é? Ou o podcast à quinta-feira, vemos alguns chavões de declarações e vamos sempre tentar buscar a entrevista no contexto, porque muitas vezes em jornais internacionais, e infelizmente a falta de referência às fontes acaba por dificultar essa missão e acabamos também por ser um pouco vítimas dessa situação. Eu, entretanto, vou só aqui aos comentários dar aqui uma boa noite ao Gilberto Barros, estava aqui a saudar-nos, e entretanto vou passar para... vou começar aqui a lançar o tema que é sobre uma equipa histórica da Fórmula 1 que tenta regressar ao topo, a Williams. A equipa britânica teve um arranque complicado para esta nova era de regulamentos de 2026, ao falhar o shakedown em Barcelona devido a atrasos na produção do novo carro. Foi a única equipa que não colocou o carro em pista neste teste inicial. Poderia levantar o que pode levantar algumas preocupações. Mesmo assim, o James Vowles depois teve uma longa sessão a responder a questões da imprensa que acompanha a Fórmula 1 regularmente, e garante que não está preocupado. Segundo ele, a decisão de falhar Barcelona foi deliberada. A equipa preferiu proteger o plano de desenvolvimento a longo prazo, em vez de apressar o carro e comprometer a estratégia. Vowles lembra que a Williams está no meio de uma reconstrução, onde é que nós já ouvimos isto, profunda desde 2023 e ainda não está no nível de lutar pelos campeonatos. Para ele o objetivo é continuar a investir na equipa. Depois de um quinto lugar no Campeonato de Construtores em 2025, é um começo bastante atribulado para esta equipa. Acham, o Vowles, uma das coisas que diz é que não está preocupado. Vocês compram este discurso ou parece mais uma gestão de expectativas? Pedro? Bem, o James Vowles é aquele tipo que, se tivesse a haver um terremoto à volta dele, eu acho que o tom dele não mudava, nem aquela voz mudava. Ele teria sempre aquele semblante de que está a explicar uma coisa muito complexa e muito complicada e que nos faz pensar, este gajo sabe do que é que está a falar. Eu gosto de James Vowles, é uma figura que eu simpatizo, mas aquela escola Toto Wolff chateia-me um bocado. Do permanente, não é otimismo, mas é isto, vai ficar tudo bem, vai correr tudo bem. Eu consegui perceber dos problemas da Williams, isto faz-nos lembrar os problemas que houve na época em que o Paddy Lowe era o diretor técnico, ainda a Claire Williams, ainda a família Williams era dona da equipa, em que eles não apareceram sequer no primeiro teste da época. Portanto, eu gostei muito do Williams neste primeiro shakedown porque não tiveram nenhum problema mecânico, o que é bom. Portanto, é fiável o carro, pelo menos a variar, não avariou ainda. E estão a poupar os motores. Mas eu creio que estes problemas da Williams começam no crash test que eles falharam. O primeiro crash test eu creio que o FW48 falhou logo no início do inverno. Portanto, aqueles testes obrigatórios. Ele negou, só fazer uma parte que ele negou, mas que eu também não compro essa história de... Não, porque a FIA vai confirmar. A FIA creio que vai confirmar isso. Eu lembro-me de ter lido um artigo no Motorsport, creio eu, que há uns tempos, em que a FIA confirma que houve uma equipa que falhou. Não falou na equipa, obviamente, mas quer dizer, a gente junta 2 mais 2 e é fácil concluir. Eu acho que não é problemático ainda este atraso. Não acho que seja ainda uma coisa de aqui Del Rey. Agora, quando não se conhece o carro, quando é tudo novo, ou quase tudo novo, a coisa pode complicar, pode gerar um atraso. Se bem que na Fórmula 1, quer dizer, aqueles tipos são geniais e a Williams tem demonstrado isso. A Williams, vejam bem a recuperação que eles têm feito, não é? Nestes últimos anos. Quer dizer, a Williams era o butt of the joke, portanto era o fim do pelotão, lutava com a Haas, creio eu, e agora não, uma equipe de meio de pelotão, tem para mim uma dupla de pilotos fantástica, 2 pilotos rapidíssimos, e um deles além acumula a posição de piloto quando é engenheiro de pista e estratega, o que é bom, não é? Que é o Carlito.
E pronto, depois tem um bom motor, né, que a gente já pode falar disto daqui a bocadinho, tem um grandíssimo motor a acreditar em tudo aquilo que está a ser dito na imprensa mundial. E pronto, a Williams, para mim, o grande problema da Williams, sinceramente, se querem que vos diga, é um problema de identidade, para mim, visto de fora como fã apaixonado. Portanto, eu não sou uma pessoa sou pragmática às vezes, mas nesta Fórmula 1 não consigo ser. E a Williams não ter identidade chateia-me um bocadinho. Atlassian Williams Racing, deixem-se tretas, aquilo é só Williams e pronto, não quero ouvir o nome de toda a equipa, mas não tem uma identidade própria. O chefe de equipa é demasiado conotado ainda com a Mercedes e com a Toto Wolff. Os pilotos muito bons, conotados com a Red Bull e outro com a Ferrari devido aos últimos anos da sua carreira. Portanto, não há uma identidade, não há ali um core que nos faça ver. Estes tipos eram muito bons, como a McLaren ainda tem. A McLaren, quer a gente queira, quer não, e não está aqui o Guilherme, aqui eu mando também um abraço, tem um elan, tem ali qualquer coisa que ficou do passado, ficou dos anos 80, dos anos 90. É invisível ter em conta aquela pintura horrível no carro, mas pronto. Pois, aquela pintura horrível, mas os carros são todos feios, desculpem lá, estes carros são horríveis, estes carros são todos feios, não há ali nada bonito. E o McLaren é o mais feio deles todos. Aí o Guilherme venha cá desmentir-nos se quiser. Portanto, eu acho que é um problema de identidade, mas isto lá está, é uma opinião muito apaixonada, não tem nada a ver com o dia-a-dia da equipa, não, a cor do carro pouco importa, a estratégia da equipa pouco importa, mas lá está a falta de identidade. Gostava de ver assim um bocadinho mais de umf. Não sei se o Sérgio, que está mais perto da minha idade, se calhar concorda ou não, mas para mim é aí que vai. Tenho. Eu vou-te fazer uma pergunta muito direta, que tu estás mais a par destas questões técnicas. Achas que a Williams fez bem em proteger o plano a longo prazo ou arrisca começar 2026 já atrás dos outros todos? Eu vou-te dar uma resposta irónica que não o é. Eu acho que eles fizeram muito bem, tendo em consideração que o motor aparentemente está mais do que testado e que a capacidade deles evolutiva ao longo da época é o que se sabe nestes últimos 2 anos. Eles iam testar pouco ou nada para Barcelona e iam só gastar recursos. Pronto, isto é a parte irónica. Isso foi a justificação mais recente, foi ficámos aqui com uma folguinha no cost cap. Foram as declarações do James Wall. Eu quanto a isso, o único facto que sei é que se eles não falharam nenhum crash test, acho curioso que 48 horas antes dos testes em Barcelona tenham vindo a denunciar que finalmente tinham passado. Portanto, é sempre bom saber que o diretor de equipa diz uma coisa e a comunicação da equipa diz outra. E que tinham passado, não sei quantos falharam, quantos não, ou quantos tiveram de fazer, mas garantidamente que havia qualquer coisa a nível da estrutura do carro que não estava bem. Custa muito ver qualquer equipa nisto, independentemente de gostar mais de alguma ou ter mais ligações a alguma equipa por algum motivo, custa muito qualquer equipa ter este tipo de comportamentos. A Williams já é reincidente e é pena, acima de tudo, depois este fumo que se atira para as coisas. Falharam, as coisas não correram bem na montagem do carro, tiveram outras opções. Há todo um conjunto de notícias. Hoje em dia é preciso ter muito cuidado com aquilo que se lê e que se toma como verdade. Garantidamente, acho que qualquer equipa queria ter o carro a rodar, digamos assim, na borla de 3 dias que foi dada este ano. Em Barcelona e agora esta semana e depois dentro de 15 dias outra vez. Não há nenhuma equipa que não queira ter o carro a rodar. Se eles não quisessem, não tinham ido fazer o dia de filmagens 3 ou 4 dias depois disso, como apareceram, e curiosamente o carro é totalmente diferente do que aparece com a decoração original. Mas pronto, são coisas que até isso gerou polémica, porque eles tinham um suposto revolucionário sistema de suspensões que depois o carro em pista não tem. Mas cada um acredita no que quer. Na minha opinião, eu acho que foi um erro para a Williams ter falhado este teste por 2 motivos. Primeiro, tendo em conta o histórico recente e eles estando sempre tão preocupados sobre a percepção que as pessoas têm da equipa e a oportunidade que têm para demonstrar que a equipa evoluiu,
isto, lá está, fez lembrar aquilo que o Pedro disse há pouco, a questão do Paddy Love, há uns anos. Vem-nos logo à cabeça também a questão de não terem um segundo carro e competirem só com um dos carros em 2024, foi isso? Na Austrália. Acho que começam a soar as campainhas e os alarmes. A segunda questão é que depois vêm tentar branquear isso a dizer, não, nós não precisamos estar em pista, não há problema nenhum, porque nós temos ali uma forma de fazer o teste virtual, não sei o quê, e vamos obter os dados suficientes, é a mesma coisa. É que não, é que mais valia pelo menos dizerem, olha, não fomos por isto, obviamente vamos começar um pouco mais atrás do que as outras equipas, porque aquilo que vai acontecer é, as equipas que estiveram no shakedown em Barcelona tiveram predominantemente a ver se os sistemas estavam todos ok e a correlacionar as informações dos túneis de vento e dos simuladores que vão ser particularmente importantes nesta época, tendo em conta a gestão que tem que ser feita da unidade motriz ao longo da volta. Acho que provavelmente vamos ver muito mais pilotos a passarem tempo no simulador do que aquilo que vimos nas últimas 3 ou 4 épocas. E a segunda, eles vão estar a recolher esses dados para fazerem uma análise depois, ou seja, praticamente o primeiro teste vai ser só para isso. Enquanto as outras equipas já vão começar a tentar extrair performance e eventualmente avaliar algumas peças novas que possam ter trazido ou outros caminhos que possam ter para o desenvolvimento aerodinâmico do carro. Por isso, depois há outra questão que me custa a aceitar, é que o James Walls, a época passada, quando os resultados eram positivos, punha o colorinho para cima, estava tudo bem, grande trabalho que nós fizemos, tudo ótimo, já não há folhas de Excel, já não há nada. Mas depois há uma parte gaga e vem-se desculpar com o passado da equipa. Não esquecendo que ele já é o chefe de equipa há 3 épocas, pelo menos. Portanto, mas esse é o método dele, David, e há uma coisa que é importante não esquecer, há mais. Mas independentemente disso, é uma situação com a qual eu não concordo. Acho que é parvo, acho que eles podiam ter dito, olha, tivemos contratempos, olha, falhámos o prazo de teste, porque tentámos esticar os limites do carro, que é perfeitamente plausível. O que é certo é que nós justificar isso a um patrocinador não é muito fácil. Atenção. Era isso que eu ia referir, David, que não nos podemos esquecer, há mais, nas mesmas condições, mas a Williams é um grupo de investimento. O James Walls é só a cara de um qualquer grupo que ninguém sabe muito bem o que é que é. Um fundo de investimento. Há mais equipas assim, mas há equipas que terminaram que quem manda é aquela pessoa. Pronto, a McLaren com o Zac Brown e outros assim. Mas a Williams tem uma situação um bocado diferente nisso e limitações, se calhar, diferentes daquilo que pode ou não dizer e como o diz. Eu acho que foi um bocado a forma também como eles o fizeram. De qualquer forma, estou com curiosidade para ver o que é que eles vão fazer agora nos testes, que vão decorrer já agora a partir do dia 11 até ao dia 13. Depois da manhã. Já depois da manhã. E já não é com aquelas objetivas super poderosas a 5 km. Já vai haver uma horinha de transmissão todos os dias. Quem tiver a F1 TV pode acompanhar. Mas de qualquer forma acho que se calhar também tendo em conta este histórico recente da Williams, nós poderemos ser um pouco mais duros na forma como analisamos aquilo que se tem passado. O passado recente vem sempre um bocado à memória, não é? E começam-se a levantar aqui algumas questões. Acham que, tendo em conta esta situação, a Williams poderá dar um passo em frente em 2026 ou a expectativa é que se mantenha mais ou menos na mesma posição? Eu ponho-os mais ou menos na mesma posição, mas temos de ver. Repara, para já vamos tentar perceber os testes. Isto é já uma espécie de bold prediction. É mesmo sem informação nenhuma.
Aquilo pode correr muito bem ou muito mal, acima de tudo há que perceber as implicações do que quer que não o quer que os tenha levado a não estar em Barcelona, e quais são as implicações que isso tem para o desenvolvimento e para o desempenho do carro. E tu, Pedro? Bem, queres bold predictions? Isto é mesmo bold, sem primeiro eu vou... Bold prediction, é mesmo daquelas coisas, mesmo de fingir que percebo alguma coisa disto. A minha bold prediction é como estou Mercedes, apesar de provavelmente ilegal, mas isso agora não me interessa porque só é marosca se fosse apanhado. Hashtag vinda do Sérgio de Matos. Eu acho que como estou Mercedes vai dominar a Fórmula 1 e vamos ver a Williams a lutar pelo pódio. Porque são 4 equipas da Mercedes, não é? Ou 3 mais a Alpine. A Alpine Mercedes ainda é uma coisa que, desculpem lá, o meu conservadorismo não me está a deixar pensar como deve ser. É a Mercedes dominar aqui. Normalmente tu tens Mercedes Renault, não tens... GLAs, sim, essas coisas. Tudo bem, pronto, eu vou ultrapassar isso. Eu sou velho, pá, desculpem lá. Para mim uma marca é uma marca, não há cá disso. E a outra segunda bold prediction, eu quero tirar o Sérgio de Matos da berlinda, porque ele fez uma bold prediction no ano passado e nós andámos o ano todo a dar na cabeça e ele a autoflagelar-se, que era alguém vai varrer o chão com outro alguém. Então eu vou-me pôr no lugar dele e vou dizer assim, não, o Luís vai varrer o chão com o Charles. Desculpa, David, eu sei que não sou no alinhamento. Não, vai varrer o chão, já a partir da próxima corrida, já a primeira, Austrália, logo. Vai varrer o chão com ele. Eu só estou a fazer isto porque eu gosto muito do Sérgio. E não queria, sinceramente, que ele fosse novamente flagelado durante um ano inteiro. Reparem bem, um ano inteiro connosco aqui a dar-vos na cabeça. Batam em mim, que eu estou habituado. Eu sou fã do Luís, portanto, como devem calcular. Mas eu não me importo, aliás, eu ainda tenho a esfregona guardada, palhaço. Eu só vos digo uma coisa. Embrace the hate, é a única coisa que eu tenho a dizer. Mas já agora já começaste aí a falar na questão da unidade motriz. Já que começaste aí nessa questão, vamos então aqui ao filé mignon de hoje. Fixe. Que é a guerra que surgiu. Eu não jantei por causa disto, eu não jantei só por causa deste momento. Exatamente, é isso mesmo. É que tivemos novos desenvolvimentos neste eu nem sei como é que é de chamar, neste escândalo, folhetim, é um folhetim. Folhetim, exatamente, neste folhetim, já algo típico da Fórmula 1, sobre os motores de 2026. Nas últimas semanas têm surgido as suspeitas que, entretanto, hoje foram confirmadas, não a equipa, mas foram confirmadas pelo Nicolas Tombazis, da FIA, em que a Mercedes, ele não disse que era a Mercedes, mas disse que pelo menos uma equipa utilizava isto, terá encontrado uma solução, uma zona cinzenta nos regulamentos relacionado com o rácio de compressão que tinha sido, para este regulamento, tinha sido limitado a 16:1, ao invés dos 18:1 que aconteciam no regulamento anterior, e o objetivo era facilitar a entrada de novos construtores na Fórmula 1. A Ferrari, a Honda e a Audi têm vindo a pressionar a FIA, mesmo antes dos testes em Barcelona, para rever os métodos de medição antes mesmo da primeira corrida. Mas o mais curioso nesta história é que na reunião que houve do Power Unit Advisory Committee da semana passada, a Red Bull mudou de posição. A Red Bull, que era uma das equipas que era mencionada como sendo como tendo o mesmo tipo de sistema, entre aspas, o mesmo tipo de capacidade da unidade motriz, mudou de posição e juntou-se à Ferrari, à Honda e à Audi. Inicialmente, ninguém estava à espera desta situação, de certeza. Do lado da Mercedes e dos clientes, nomeadamente pela voz do Zac Brown, CEO da McLaren, têm vindo a tentar desvalorizar esta polémica, classificam-na como uma política, como uma situação típica da Fórmula 1, e o Zac Brown disse que não consegue imaginar um cenário em que as equipas com motor Mercedes não alinhem na primeira corrida. Isto porquê? Porque neste momento existe uma maioria que pode
provocar uma alteração dos regulamentos até a Austrália. A FIA já veio dizer que ia rever a forma como são medidos os rácios de compressão do motor a quente, mas não disse como. Eu suspeito que não tenho a solução para isso, muito sinceramente, no imediato. E ao mesmo tempo a McLaren também, é que a McLaren depois também não se ajudou nada a ela própria, é que eles vieram só fazer declarações atrás de declarações a louvar a unidade de motriz da Mercedes, e isto também não facilita muito, porque também o Andrea Stella veio falar sobre a fiabilidade e um motorzaço que puseram na parte de trás daquele McLaren, que ele está todo contente, acha que isso é que vai ser um... Confia, o Stella diz, confia... Quase que pode despedir o Rob Marshall, só precisam daquilo e mais nada. E então, eu vou começar aqui pelo Sérgio. As declarações de Zac Brown parecem-vos apenas uma defesa dos interesses da McLaren ou uma leitura realista da situação? Estamos perante um duplo difusor novamente ou estamos perante o Mini DRS? Sendo o Zac Brown, eu digo assim, eu sou defensor do Sonha Marosca César Apanhado, e inicialmente quando vi aquela questão, ou quando só ouviu falar desta questão, nunca fui contra. Portanto, se alguém descobriu algo que era regulamento cinzento, é isso mesmo, é regulamento cinzento, é a engenharia a trabalhar. Ora, depois disso e depois de tudo o que tem vida pública, depois de tudo o que tenho ido, já não estou tão convencido disso, porque há muitas hipóteses daquela solução ser atingida e há algumas que de facto são marosca. O que o Zac Brown vem dizer é que assume que é marosca. Portanto, se não houvesse, eu não vinha dizer que não imagina haver a primeira corrida sem 4 equipas. Portanto, se alterarem isto, nós não podemos correr porque os motores são iguais. Basicamente é o que ele diz. Pedro. Quanto... Desculpa, Sérgio. Diz, Pedro, desculpa. Não, diz. Depois já voltamos a isto. Já voltamos aí. Esqueci-me das pipocas, meu. Este é o momento disciplinado do podcast. Porque isto é mesmo um filé mignon, tem que ser cortado muito lentamente. Muito lentamente, exatamente. Eu vou acrescentar aqui uma questão para o Pedro. Sim, força, claro. Achas que isto é aquela história típica daquelas politiquices da Fórmula 1, como o Zac Brown está a dizer? Ou achas que ele está a desvalorizar o problema ao afirmar isto, ou que isto faz parte do jogo? Epá, ainda bem que fizeste essa pergunta, porque eu essa vou mesmo responder. Boa. Não vou fazer como o Alexandre, não vou fingir. Não, por acaso, essa pergunta faz-me pensar uma coisa que eu já tinha pensado hoje quando li o artigo que nós partilhámos entre nós, que nos anos 80, e lá estou eu, pronto, velho do Restelo, pronto, no meu tempo é que era bom. Nos anos 80 havia uma coisa chamada o Clube das Piranhas, ou Piranha Club, que eram os chefes de equipa. Frank Williams, Ron Dennis, Bernie Eccleston, Gilly Gia. Portanto, havia um grupo de donos de equipas que aquilo diziam uma coisa de manhã e à tarde já diziam o seu contrário. E afirmavam que nunca tinham dito isto. Portanto, a Red Bull mudar de lado, vira casacas na Fórmula 1, uma coisa que sempre houve, sobretudo por razões políticas. As razões que eles terem mudado de lado provavelmente foi para isolar a Mercedes. É uma jogada política, porque eu não estou a ver isto não é uma situação como 2005 em Indianápolis, em que houve um problema com os pneus e que dos, creio que 24 carros na altura, só 6 é que participaram. É uma data de boa memória para nós portugueses, porque o Tiago Monteiro fez o único pódio da Fórmula 1 o português na Fórmula 1, mas eu não estou a ver 8 carros fora do grid, porque não é só na Austrália, vai ser na Austrália e algumas corridas para a frente. Vocês vejam bem o impacto que isto teria na Fórmula 1, que tem um valor que nunca teve, tem um público que nunca teve, tem uma visibilidade que nunca teve, às vezes pelas razões erradas, não é? Porque é muito Fórmula 1 Maria. Isto acontecer, portanto, à boa maneira da FIA, vai ter que haver aqui um acordo. Vai ter que haver um acordo, não há outra hipótese. Vocês estão a ver, nós quando chegámos à Austrália bom, este carro não passou na verificação técnica. Foi lá, isto não vai acontecer. Agora,
há vários cenários, há várias coisas que me chateiam nesta situação, que é, primeiro, a FIA ter deixado de chegar a esta situação. Então, eu acho que chamam aquilo a zona cinzenta do regulamento porque o motor é cinzento, não é? Aquilo é feito de alumínio e de outros metais, não sei, aquilo é tudo cinzento. Portanto, como é que a FIA permite que um valor que é mudado, atenção, este valor é mudado do ano passado, do regulamento anterior para este, de 18 por 1 para 16 por 1, e não se deram ao trabalho de especificar exatamente o que é que isto quer dizer? Diz-me Sérgio, é uma das mudanças mais significativas a nível técnico dos motores, Sim. para além do 50% elétrico, certo? Sim. Já agora só também quero Mas eles referem como é que é medido, e daí a parte cinzenta. Ou seja, eles dizem especificamente que esse volume é medido a frio com os carros estáticos. Portanto, está arrumado. Quer dizer, então, se eu não li, porque lá está, eu confio em vocês para fazer isso por mim, porque eu sou um bocado lento. Se o regulamento diz isso, eu acho que não há advogado no mundo que venha a ganhar este processo. Quer dizer, não há maneira de alegar. Eu acho que há um termo legal que eu gosto muito de usar nestas situações, que sabem qual é? Temos pena. Eu por acaso não acredito que vão estar menos 8 carros na grelha de partida. Isso nunca vai acontecer. Acredito que se calhar pela pressão principalmente da Audi, a questão é que nós também ainda não temos uma posição da Cadillac, e não esquecer que a Cadillac também vai fazer um motor para 2028, 2029, não é? Sérgio? Sim, é o plano. 2028. Portanto, isto também vai ter um impacto direto naquilo que eles já devem estar a trabalhar deste regulamento. Mas eu acredito que vamos ver uma solução tipo mini DRS. Neste momento a FIA, primeiro, não tem forma de medir o rácio de compressão quando o motor está quente. Porque senão já o tinham dito como é que o iam fazer. Metemos lá um sensor, não conseguem. E até que o consigam fazer, ainda vai demorar muito tempo. Portanto, eu acredito que no momento em que eles encontrem uma solução, aí sim põem um deadline sobre até quando é que isso poderá ser permitido ou algo assim do género. Agora, o problema é que nós já ouvimos falar sobre esta questão há bastante tempo e todas as equipas dizem que só conseguem adaptar aquilo no espaço de um ano para fazer algo. Abu Dhabi 2026 é o deadline. Exatamente. Por isso, eu também não acredito que para a Mercedes inverter a filosofia como desenvolveu o motor demore menos tempo do que isso. Mas vamos ver. O aspecto que eu acho mais interessante aqui é a mudança de posição da Red Bull. É um dos pontos mais curiosos. Inicialmente associada a uma solução semelhante à da Mercedes, mas depois alinhada com a Ferrari, Honda e Audi nas reuniões com a FIA. Esta tomada de decisão surpreende, Sérgio? Não. Soube-se que a Red Bull teria explorado ou teria encontrado a mesma coisa. Não sabemos se o conseguiu pôr a trabalhar e com a mesma fiabilidade dos outros. E então aí aplica-se a velha máxima do se à primeira não conseguiste, apaga todas as provas que tentaste. E então acho que é um bocado por aí. E não esquecer que a Red Bull já estava anteriormente, mas que é o regresso da fora à Fórmula 1. E não estou em crer que ninguém a ser assim quer começar ou entrar com uma barracada destas. Vamos ver o que é que isto vai dar e exatamente quais são os contornos do tal sistema ou do tal zona cinzenta que foi encontrada. Como eu disse, a maioria das que já li não vejo mal nenhum, foi só melhor engenharia. Há algumas que a serem verdade, então a coisa já é mais complicada, mas depois isso deixaremos para futuras núpcias. Eu recebi aqui do... Já agora, mais uma vez. Esta mudança de posição da Red Bull, na tua opinião, enfraquece a defesa da Mercedes? Ou é apenas jogo entre fabricantes? Ou seja, foram só mesmo eles que ficaram assustados com aquilo que viram dos dados de telemetria do GPS, principalmente durante os testes em Barcelona, que os fez rever a posição dele? É pura especulação.
Qualquer resposta que eu dei é por especulação. Podem ser eles. O Pedro. Desculpa com o Pedro. Não, mas eu concordo com esta introdução do Sérgio. Isto é pura especulação. Porque, é assim, enfraquece, obviamente, em termos de números. Porque 6, que eu saiba, ainda é maior que 4. Portanto, tu tens 6 equipas. Portanto, 4 equipadas pela Mercedes, 2 equipadas pela... Eu vou chamar Ford, porque já estou farto de chamar Red Bull Powertrains. Acho que aquilo não faz latas, não faz... E carros de Fórmula não faz motores. Teres 6 equipas a defender ou de um lado da barricada, portanto, é metade mais um. Tens 11 equipas, né? Neste caso são 6, a defender uma posição, e agora a posição da Mercedes fica enfraquecida, mas não deixam de ser 8 carros, quer dizer, não deixa de ser quase metade da grelha, quer dizer, é grave se por alguém vier dizer, algum burocrata da FIA vier dizer assim, não, meus amigos, desculpem lá o vosso motor, pá, tive aqui nos números, isto está aqui uma coisa que está mal. Portanto, eu acho que quanto mais nós avançamos para o início da época, quanto mais nós avançamos para a Austrália, não tanto para os testes, isto é quase, para mim, é exasperante enquanto fã. Não que eu acho que vai haver alguma coisa, mas acho que a montanha vai parir um grande rato. Não vai parir nada, isto não vai dar em nada, não pode dar em nada, porque senão é o descrédito total, e nós vamos ter pessoas como o nosso querido João Salviano, que já se anda a passar com estas interpretações criativas dos regulamentos, pessoas como ele, como eu, que vimos Fórmula 1 já vai fazer mais de 40 anos, pá, já chega, quer dizer, vá lá, meu, arrumem a casa de uma vez por todas. Isto não é difícil, isto não é assim tão difícil, não é? E eu acabei de receber aqui de um grande engenheiro, de um dos melhores engenheiros que eu conheço, que fez aqui uma transcrição do regulamento e que me enviou. E o regulamento é claro, quer dizer, o motor é medida frio. Portanto, aquilo a quente pode até ter 20 para 1, 30 para 1. Eu sei que isto é estúpido. Pá, quer dizer, se está escrito ali, não há zona cinzenta nenhuma. A zona cinzenta poderá haver depois a ilegalidade dos procedimentos, dos materiais e tudo, que eu creio que aí já é outro cenário. Mas se aquilo é medido a frio, a temperatura ambiente, creio que é as palavras do regulamento, isto é um não assunto. Portanto, o que há aqui é a grande inveja. Em relação à Red Bull e a mudança de posição, eu acho que não é tanto não quererem fazer parte da palhaçada, não conseguiram se calhar extrair daquela solução criativa o mesmo que a Mercedes extraiu. Então, não podes vencê-lo junto-te aos outros, porque é mais fácil. Vais enfraquecer o teu grande rival, pelo menos aquele nos últimos anos, o teu grande rival, mais não seja nos mídia. E reparem, não temos Horner, não temos Spice Boy, não temos o Dr. Marco, mas eles deixaram discípulos, eles deixaram lá pessoas que também passaram maus bocados com o domínio da Mercedes, pessoas que lá tiveram que bater a Mercedes, querem continuar a bater a Mercedes, e isto é uma questão, não vou dizer pessoal, porque o Mekis não é esse tipo de pessoa, creio eu. Mas a mudança é política, claramente. Agora, convido os mais jovens que não conhecem a verem um documentário chamado Bernie. Não sei agora, creio que está na Apple TV, sobre a figura do Bernie Ecclestone. E depois vão perceber que isto que estamos a ver hoje é a mesma coisa, mas sem telemóveis e internet. Porque é tudo igual. Deixa-me só ir aqui a um comentário do Mário Costa a dizer, isto vinha no jornal da Bola, portanto, estas novas medições serão efetuadas pelos motores V6 a quente a partir do Grande Prémio da Austrália para verificar se a taxa de compressão excede de facto o limite. E que a fonte é o Autosprint. Eu pessoalmente ainda não ouvi ninguém da FIA dizer isto. O Autosprint é impresso em Maranello, se não se esqueça. Ainda hoje não vi. E já agora vou ler também aqui um comentário. Boa noite a todos, do José Correia. Boa noite a todos, cheguei atrasado. Já falaram da Ferrari hoje. Passo a semana a ansiar pelo momento em que o David faz as suas análises sobre a Ferrari. É o que me ajuda a enfrentar a semana. José Correia, para te ajudar a enfrentar a semana, eu tinha guardado aqui que adoro ver as notícias que estavam a circular há cerca de 2 semanas em Itália, que a Ferrari já estava a desenvolver a mesma solução para 2027. Isto é tão típico da Ferrari, gastarem dinheiro numa coisa que vai ser banida, pelo menos no final da época de 2026. Portanto, aqui fica, eu estou a tentar ficar caladinho em relação ao Ferrari, porque credo, é assim, uma pessoa já passou dos 40 e a saúde não ajuda.
O diretor técnico da Ferrari veio dizer que felizmente temos o processo ad duo, em que a cada 6 corridas a FIA vai reavaliar a quem é que dá chips para desenvolver e fazer upgrades aos motores, e que eles estão confiantes nesse processo. O que à partida inspira imensa confiança no que eles lá têm. E nessas declarações ainda inspira mais confiança, que vem dizer que combustível é praticamente a mesma coisa, não faz grande diferença. Quando é um dos aspectos apontados por quem percebe alguma coisa disto como sendo das coisas mais importantes, em que eu penso que foi a Aramco para a Aston Martin, já está há quanto tempo a investigar isto, Sérgio? Já há quase... Eu diria que sim, especificamente para estes regulamentos, eu vou colocar 3 anos, mas mais tempo de certeza, no mínimo. Sim. Exato. Isto é só especulação. Atenção, uma das principais causas que fez baixar a taxa de compressão dos motores foi exatamente o uso de combustíveis novos. Porque a taxa de compressão, quanto mais alta, mais desenvolvimento nos combustíveis precisa para não entrar em autodetonação. Portanto, mas atenção, eu não acredito que a Mercedes tenha desenvolvido uma solução de 18:1 sem a Petronas estar no thread dos e-mails, não é? Quer dizer, sim, por aquilo que o Sérgio disse, a verem todas as implicações que isto pode ter. Sim, claro. Não, eu não acredito, com todo o respeito ao que o Mário Costa nos diz, vem no Jornal da Bola, e com respeito ao Jornal da Bola, o Autosprint é um jornal que é impresso ao lado onde são fabricados os motores da Ferrari. Portanto, aquilo tem uma linha de montagem que sai um motor da Ferrari e ao lado tem jornais da Autosprint. O Autosprint é um jornal do regime, digamos assim, da Ferrari. Portanto, não, a credibilidade é pouca, digamos assim. Não estou a dizer que é mentira, mas é pouca. Agora, quer dizer, agora vamos mudar o regulamento. Não, a partir de agora, não, isto é quente. Não, eu queria dizer a quente, não era a frio, pá. Fogo, enganei-me. Não é assim, quer dizer, isto é demasiado sério. Nós estamos a fazer disto, obviamente, o humor, porque lá está. Não somos jornalistas, não somos pilotos, somos apenas fãs altamente interessados. Mas isto é demasiado sério, acho que é demasiado grave para estarmos... Não, vamos mudar o regulamento. Não, quer dizer, qualquer dia as rodas são o quê? Paralelepípedos? Não pode ser, quer dizer, isto não é assim que se faz. Eu não sou engenheiro aqui, mas... Agora também aproveito para esclarecer aqui uma coisa, que é este Power Unit Advisory Committee não tem poderes para alterar o que quer que seja. Pode sugerir à FIA... E na comissão da Fórmula 1 essa alteração poder vir a ser aprovada. Mas eu acho que isto é uma situação um bocado difícil para decidir, muito sinceramente, que é, nós estamos literalmente perante o cenário de ter menos 8 carros na grelha na Austrália, ou a FIA vai querer uma equipa que tem uma vantagem entre 15 a 20 cavalos, uma unidade motriz tem uma vantagem entre 15 a 20 cavalos em relação às outras, e vai por água abaixo todo o regulamento, toda a questão de não, vamos ter mais competitividade, mais ultrapassagem. Chutor, 2009, quando a Braun é adquirida, quando a Braun adquire a Honda, com o duplo difusor, em 2009, o Jenson Button tem uma declaração, a posteriori, obviamente, que ele diz: quando testaram os carros que em Imola, se eu não estou enganado, em Imola, foram mais rápidos que toda a gente, e quando chegou à boxe disse assim: eu ainda consegui mais depressa, mas vocês não digam nada a ninguém, porque a vantagem que nós temos é enorme. Ele via que os outros carros tinham pista. Eu creio que em Imola, posso estar enganado, eu não sou João Amaral, não tenho esta memória, aquela memória fantástica. Acho que foi nos testes em Barcelona. Talvez, quer dizer, ele disse: eu ainda consegui mais depressa, porque nós descobrimos aqui uma coisa, e a Fórmula 1 é isto, deixem-se de tretas, isto não é uma Fórmula spec, isto é assim que funciona. Eu estou farto de... Querem tudo igual para todos, meu. Querem todo... Então há uma marca a fabricar motores. Eu concordo contigo. Eu, como disse, eu sou totalmente a favor de exploração dos limites do regulamento, e há episódios espetaculares. Morto ao cost cap. Esse é que é o grande problema, é que tu hoje em dia, quem
as outras equipas podem tentar, se calhar, até soluções mais engenhosas, mas não as podem explorar porque há um limite, há um teto orçamental. E esse é o grande problema. Tu hoje em dia não consegues rapidamente apanhar, independentemente de teres a capacidade técnica de o fazer. E essa desvantagem pode se tornar numa coisa muito, ao longo do tempo, muito grande. Reparem. Mas como disse, para mim depende mais daquilo que seja a forma como eles ganham essa vantagem do que a vantagem em si. Isso é normal. Eu já vou deixar o David encerrar o podcast, também estamos mesmo no limite. Mas isto, eu também não quero ver nenhum domínio avassalador, nenhuma equipa em particular, nem nenhum motor em particular. Mas temos pena, isto é a história da Fórmula 1, meus amigos. A Fórmula 1 é isto: alguém descobre uma cena nova, põe em prática, domina os outros todos e até o regulamento mudar. Pronto. Temos pena. Eu acho que este regulamento, só por uma batalha política deste calibre que já não víamos há muitos anos na Fórmula 1, só por isso já valeu a pena. Uma coisa é certa, era de 2026, isto ainda nem começou em pista, mas a guerra entre fabricantes está mesmo ao rubro. E como disse o Zac Brown, isto pode ser apenas mais um capítulo da história política da Fórmula 1. Entretanto, vamos chegar ao fim do podcast. Eu queria agradecer a todos os que aqui tiveram connosco a acompanhar-nos. Agradecer também à Bola TV por mais este momento. Já sabem, aproveitem, vão a patreon.com/VFF1, ajudem aqui o podcast. E quem puder, quem tiver a passar por momentos mais delicados naquelas zonas mais atingidas do país, o nosso sincero e profundo desejo que tudo se recomponha com a maior brevidade possível, que possam voltar ao normal. E voltamos na próxima semana. Obrigado a todos mais uma vez pela vossa companhia. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Pedro. Boa noite.